Olá, você da disciplina de Fundamentos de Matemática. Vamos então para o segundo vídeo do conteúdo sobre da primeira avaliação. Nós vimos já algumas atividades sobre frações e agora nós vamos para a parte de números decimais, que é a aula número 2 do livro extra que está no ambiente virtual de aprendizagem de vocês, que ele tem várias listas de exercícios, tá? Nós já fizemos a parte de frações, que vai da 11 a 37, agora a gente começa até a 36, a gente vai começar aqui na 37, falando um pouquinho sobre números decimais. Então, na primeira lista, ele apresenta exatamente essas 5 questões. Então, ele pede para você, na primeira questão, transformar em frações esses números decimais. Então, a ideia para transformar em fração é muito simples, né? Por exemplo, 0,3. Observe que eu tenho aqui uma casa decimal apenas, então 0,3. Isso é a mesma coisa que 3 sobre 10, né? O 10, os denominadores vão ser sempre 10, 100, 1000, e a quantidade de zeros é conforme a quantidade de casas que você tem após a vírgula, tá? Mas e aí se não for zero no início das casas decimais? Se não for zero aqui, por exemplo, a letra B, 1,34. Do mesmo jeito, você vai tomar todo o número 134, e como eu tenho duas casas decimais, então vai ser 100. As demais, igualmente, né? 0,222, você vai pegar o 222, são 3 casas decimais após a vírgula, então aqui vai ser 1000. Do mesmo jeito, para você fazer o contrário, né? Então, da forma de fração para a forma decimal, você vai observar a quantidade de zeros. Por exemplo, aqui na letra C, você tem 2 zeros. Se você tem 2 zeros, é porque você teria que ter aqui 2 casas decimais após a vírgula. Como no numerador são 3 números, 138, e eu tenho que ter 2 casas decimais após a vírgula, então a vírgula tem que vir aqui antes, entre o número 1 e o número 3. Do mesmo jeito, na letra B, eu tenho um 10, então eu tenho que ter apenas uma casa depois da vírgula, o numerador é 54, como eu tenho que ter uma casa decimal, a vírgula vem aqui. Olha a letra A. A letra A eu tenho 3 zeros no denominador, então eu tenho que ter 3 casas decimais após a vírgula, mas como o numerador é só 8, eu vou ter que acrescentar zeros para poder ter 3 casas decimais após a vírgula. No caso, seria 0,008. E como se faz a leitura desses números, né? Então, aqui eu tenho 8 e o denominador é 1000, 8 milésimos. Tenho 54, o denominador é 10, 54 décimos. Eu tenho o numerador 138 na letra C e o denominador é 100, 138 centésimos. Você pode estar se perguntando, e a letra F, que no denominador a gente tem 10 à quinta? Então, 10 à quinta é o número 1 com mais 5 zeros, certo? E como no numerador eu tenho 324, eu tenho 5 zeros, precisa ser 5, eu preciso ter 5 casas após a vírgula, né? Então, eu teria o 324, como eu preciso ter 5 casas após a vírgula, eu vou acrescentar aqui de tal forma que eu consiga ficar com 5 casas após a vírgula. Na questão 3, ele pede para escrevermos na forma de fração decimal as porcentagens. Então, o nome já está dizendo, porcentagem é porque é por 100. Então, 70% é 70 por 100. Mas nós já acabamos de ver que na forma decimal, ele quer na forma de fração e na forma decimal. Na forma decimal, a quantidade de zeros que tem no denominador indica a quantidade de casas decimais. No entanto, aqui o 70%, eu posso fazer uma pequena simplificação antes, né? Então ficaria 7 décimos. Então 7 décimos eu preciso, como fica só um zero, eu preciso ter uma casa decimal após a vírgula, então eu acrescento um 0, aqui. Então 70% é 70 por 100, que é a mesma coisa que 7 décimos, que na forma decimal é 0,7. Tá? Pensem nos demais. Na questão número 5, ele efetua algumas operações. Então, por exemplo, 0,34 vezes 10, lembrem-se o seguinte, sempre que você estiver multiplicando por 10, significa que você vai aumentar esse número aqui.
Se eu vou aumentar é porque essa vírgula vai ter que ir para a direita. Então 0,34 vezes 10 é 3,4. A vírgula vai uma vez para a direita. Olha a letra C. Eu estou multiplicando por 1000, então a vírgula tem que ir 3 vezes para a direita. Se ela for 3 vezes para a direita, ela vai ficar exatamente igual a 4, porque os zeros vão ser eliminados. De outra forma, quando você estiver dividindo por 10, por 100, por 1000, lembre-se que você vai estar diminuindo o número. Tá? Então, o 0,74 dividido para 100 significa que a vírgula vai se deslocar para a esquerda a quantidade de zeros que tem aqui. Então, 2 vezes, porque são 2 zeros. Então, isso vai ficar 0,0074. Eu tive que acrescentar 2 zeros aqui para poder ter exatamente essa situação. Tá? As demais questões, eu peço que vocês deem uma olhada, tá? Verifiquem se é possível fazer. Tem uma outra listinha de exercício aqui que é interessante que vocês façam. Pensem nessas questões, né? A ideia talvez seria aqui transformar primeiro na forma de potência de base 10, né? Só começando essa daqui, o 0,1 é 10 elevado a menos 1, porque é uma casa decimal. 0,001 são 3 casas, 10 elevado a menos 3. E o 0,1, 10 a menos 1 novamente. No denominador eu tenho um 10 vezes, e aqui eu tenho 4 casas decimais, então isso é 10 a menos 4. No numerador, eu vou, produto de potência de mesma base, a gente vai somar os expoentes. Então, se eu somar os expoentes, isso dá 10 a menos 5. Embaixo eu tenho 1, 10 elevado a 1 e 10 a menos 4. Se eu somar 1 com menos 4, dá menos 3. E agora, como eu estou dividindo as potências, eu vou repetir a base e subtrair os expoentes. Então fica menos 5 menos o menos 3. Isso então dá 10 elevado a menos 5 mais 3, que é 10 a menos 2, né? Que é a mesma coisa que 0,01. Então essa terceira questão vai dar 1 centésimo, né? Lembre que isso aqui também eu posso representar como 1 sobre 100. Então é isso sobre a parte de potência. Se vocês tiverem alguma dúvida, entre em contato no ambiente virtual, nos fóruns de atividades e peçam mais vídeos. Grande abraço a todos.